E convido os irmãos a abrirem as Sagradas Escrituras na epístola que Paulo escreveu aos Efésios. Efésios, capítulo 4. Nós olhamos para esta carta aos Efésios e se pensarmos neste contexto, nesta cidade, Éfeso, era uma cidade da Ásia Menor, da atual Turquia. E chegou, meus irmãos, a ter uma população de 30 mil habitantes. E ao contemplarmos esta carta, a carta aos Efésios, vemos que ela foi escrita pelo apóstolo Paulo durante uma das suas prisões. Crê-se que ele estava em prisão domiciliar em Roma. E esta carta foi dirigida às igrejas da Ásia Menor, nomeadamente a Éfeso. E sabemos que todas as cartas do apóstolo Paulo visam um determinado propósito. Quando nós escrevemos uma mensagem, quando nós escrevemos uma carta, ela tem um propósito, tem um objetivo. E o propósito de Paulo, ao escrever para os Efésios, era fortalecer os crentes na sua fé e explicar o eterno propósito da graça de Deus. Nós, ao olharmos para esta carta, vemos quais são os alvos que o Senhor tem para a sua igreja, como corpo de Cristo. Mesmo vivendo num ambiente hostil e pagão, que era o caso em concreto. E entre todas as igrejas fundadas e visitadas durante as viagens missionárias, Paulo tinha um relacionamento bastante íntimo com a igreja de Éfeso. E por isso, em Éfeso, ele ensinou, ele teve que combater com a oposição, nomeadamente contra os falsos ensinos. Ele curou os enfermos, expulsou demónios. Ele fez com que muitos confessassem os seus pecados e se voltassem para Cristo. E por isso mesmo provocou a ira e a revolta a muitos, levando a que se tornassem seus inimigos. Mas, meus irmãos, ao lermos e meditarmos nesta carta aos Efésios, esta carta faz-nos ressaltar o amor que era uma realidade. O amor que era uma realidade do apóstolo Paulo para com os Efésios e dos Efésios para com o apóstolo Paulo. E por isso nós vamos ler aqui neste capítulo 4, versículo 15, até ao capítulo 5, versículo 2. Os irmãos que tiverem condições de ficar de pé para a leitura da palavra do Senhor, que se coloquem assim. E vamos fazer a leitura de Efésios 4, 15 a 5, 2. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos revistais no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe,
mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfémia, e toda a malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Amém. Pai Santo, eis-nos aqui com a Tua palavra aberta diante de nós. E tão somente nós te queremos pedir, Senhor, que Tu nos dês sabedoria para entendermos a Tua palavra e que a possamos colocar em prática a cada dia, Senhor. Humildemente te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se sentar. Meus amados irmãos, eis que ao olharmos para o capítulo 1 a 3 nesta carta aos Efésios, nós vemos que nos é transmitido muito aquilo que Paulo tem a dizer acerca da unidade em Cristo. A unidade do homem com Cristo. Mas do capítulo 4, o qual lemos até ao capítulo 6, o final da carta, nós vemos acerca da unidade no corpo de Cristo, que é a Igreja do Senhor. E até aqui Paulo tinha explicado o grande mistério e o plano de Deus para a sua Igreja, apontando para a sua eleição, apontando para a missão da Igreja, mas agora o foco da sua mensagem mudou para algo mais prático, mostrando que a doutrina se traduz em conduta, em um estilo de vida fiel e obediente a Cristo. Portanto, podemos dizer algo que faz parte da nossa santificação. Ao olharmos para este versículo 15 do capítulo 4, nós vemos que o apóstolo Paulo já tinha mencionado anteriormente alguma coisa. Por isso o apóstolo Paulo falou e agora diz antes. Então Paulo tinha mencionado que somos corpo de Cristo e que em todos os crentes há uma única união e essa união deve ser verdadeira. Os irmãos, por gentileza, atentem para o versículo 4 até ao versículo 6 deste mesmo capítulo 4. Nós olhamos para as palavras que Paulo nos transmite e diz: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Vemos aqui uma união que deve fazer parte do corpo de Cristo. E todos estão unidos num só corpo e num só Espírito. E assim nós fomos chamados a viver. Mas Paulo nos diz que nós temos um só Senhor. E por isso nós só adoramos a um Senhor e temos uma só fé nesse Senhor. E um só batismo que nos faz identificar com o Senhor. E temos um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. É Deus que faz tudo em todos. É Deus que opera tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Ele é tudo em todos e Ele é que nos ajuda a fazer a sua vontade. E por isso mesmo, nesta união única e verdadeira, Paulo, referindo-se a Cristo, diz que Ele concedeu diferentes dons ao seu corpo. Se os irmãos atentarem para a continuação da escrita de Paulo, chegamos ao versículo 11 e lemos: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Foi o Senhor que concedeu diferentes dons à sua igreja. E quando nós meditamos nos dons que o Senhor traz à sua igreja, nós vemos que eles têm um objetivo e que é necessário cada um estar a exercitar o dom que o Senhor lhe deu. Não o dom do outro, mas o dom que o Senhor lhe deu.
Mas continuando a ler o texto, nós verificamos qual é que é o alvo supremo. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, meus amados irmãos, para que possamos ser semelhantes a Cristo, ou seja, íntegros, homens maduros, estáveis nos pensamentos, arraigados no que temos aprendido da palavra, digamos, num estado de permanência naquilo que é a verdade e não como crianças que, imaturas e com pouco entendimento, facilmente se deixam levar e manipular por novas ideias, precisamos de atentar para o objetivo que o Senhor tem. Ele quer o aperfeiçoamento dos santos, para que haja uma unidade na fé, para que à medida que vamos desenvolvendo a nossa fé, possamos ser cada vez mais semelhantes com Jesus Cristo, tornarmos homens maduros. Homens perfeitos significa que nós vamos atingindo a maturidade cristã e estar cada vez mais conformes com a vontade do nosso Deus, para que não sejamos inconstantes. Como olhamos ao nosso redor e vemos muitos que hoje fazem uma coisa e amanhã fazem outra. Hoje pensam uma coisa, amanhã pensam outra. Não. Firmados no Senhor. Convicções sólidas na verdadeira doutrina, uma vez dada aos santos. E por isso, Paulo diz, antes, pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olhemos para esta exortação que Paulo nos deixa, esta necessidade de nós seguirmos a verdade, aquilo que é a palavra de Deus, a vontade do Senhor, em amor. Sempre ressalta o amor, que deve ser a base da nossa vida. O amor deve ser basilar. E é no amor que tudo pode ser edificado. Sem amor, tudo cai. Com amor, tudo permanece de pé. Sem o amor de Deus, nós estaríamos plenamente e eternamente condenados. Com o amor de Deus, ao ser enviado o seu Filho Jesus Cristo, nós podemos crescer até atingir a maturidade cristã e um dia alcançar a glória celestial e estar junto do nosso Criador. Louvado seja Deus por isso. Então, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, no qual todo o corpo o corpo deve estar sujeito a esta cabeça, que é Cristo. Mas quando nós olhamos para esta necessidade de seguirmos a verdade em amor, é importante que nós entendamos que este amor, mais do que um sentimento, deve ser algo prático, algo que é vivido, que é constantemente colocado em prática na nossa vida. O amor tem o seu expoente máximo e está a ser plenamente observado quando nós vivemos este amor. Nós podemos dizer, por exemplo, que somos bondosos. Mas como é que se revela a nossa bondade, se não for através da forma como nós vivemos, dos atos de caridade e de benevolência e de misericórdia que nós temos para com os outros? Da mesma forma, o amor. Nós podemos dizer que temos muito amor, mas como é que este amor se manifesta se não for visível aos olhos dos outros? Nós poderíamos até dizer que Deus teve imenso amor para com o seu povo, e é real. Mas como é que o amor de Deus foi visível? Foi no momento em que Ele enviou o seu Filho para te salvar a ti e a mim, vertendo o seu sangue na cruz do Calvário, a fim de que nós pudéssemos ser eternamente salvos. Então, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E vejam, versículo 16, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Meus queridos irmãos, quando o nosso corpo humano está bem ajustado, ou seja, os nossos ossos, os nossos músculos, os nossos nervos, a nossa pele, as nossas veias, tudo aquilo que compõe o nosso corpo, quando isso está bem ajustado, ele vai estar em perfeito funcionamento. Mas se algo falha, como é que nós ficamos?
Como é que o irmão se sente quando algum membro do seu corpo está em falta? Quando sente uma dor na perna, que não pode andar? Quando tem alguma dificuldade nos olhos e não pode ver? Quando sente dor nas costas e não pode estar de pé? Como é que se sente? Certamente que nós identificamos que o corpo está deficiente em alguma parte. Assim acontece com o corpo de Cristo. Se cada um não estiver a agir em conformidade com a sua função, com aquele dom com o qual Deus o capacitou, então o corpo não estará em perfeição, nem em unidade. E dificilmente, meus irmãos, seremos varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, como nos testemunha o versículo 13. É necessário que nós possamos ser homens e mulheres cada vez mais perfeitos. E é muito importante nós entendermos o significado desta expressão perfeição, que aqui aparece neste contexto. É maduros espiritualmente, cada vez mais parecidos com aquilo que é a vontade do Senhor para nós. Meus queridos irmãos, o mesmo acontece com a Igreja. A justa operação de cada parte, ou seja, cada um cumprindo o propósito do seu dom, faz o aumento do corpo. Um corpo espiritualmente forte. Uma igreja unida em Cristo. O cabeça do corpo é que supre todas as necessidades. Então precisamos estar como verdadeiros membros, cada um no seu lugar e a seu turno, cumprindo a sua missão, para que o cabeça possa funcionar plenamente em nós. Mas todo este aumento só tem sentido se for para uma edificação, cujo amor é a sua base. E por isso, Paulo prossegue, mostrando que para que isto seja uma realidade, é necessário em mim, em cada um de nós, uma mudança, uma transformação na nossa vida. E por isso chegamos ao versículo 17, e do 17 ao 19 nós lemos estas palavras. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a impureza. Paulo adverte-nos aqui para uma mudança, para uma vida diferente. Uma mudança para uma vida diferente em que a vida antiga, a vida sem esperança, fica para trás. E à nossa frente está uma vida nova. É importante nós olharmos para esta realidade e vermos que os efésios deveriam deixar de andar como os outros gentios. Os outros gentios, aqueles que eram os não-israelitas, os não-crentes. E como é que eles poderiam deixar de andar como os outros gentios? Era precisamente não dando atenção aos falsos ensinos e não sendo imorais na sua maneira de viver, mas sim com as suas vidas inteiramente consagradas a Deus. Nós, ao olharmos para aquilo que Paulo vem escrevendo na sua carta, por exemplo, no capítulo 3, versículo 1, nós lemos: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, gentios. Versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo, da promessa em Cristo pelo Evangelho. E versículo 8, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Meus amados irmãos, nós olhamos aqui para uma ênfase constante do apóstolo Paulo e uma preocupação em relação aos gentios, aqueles que ainda não foram transformados pelo Evangelho, pela boa nova da salvação, aqueles que ainda não são novo homem em Cristo, mas ainda estão sujeitos ao velho eu, ao homem do pecado, àquele homem sem Deus, que não tem esperança e que a sua vida é inútil e vazia diante de Deus. Nós olhamos para o apóstolo Paulo e vemos como ele tem uma preocupação para com aqueles que são gentios, que ainda não creem em Deus, que andam em vaidade. A sua vida é vã e inútil. O texto nos diz, no versículo 18, que eles estão entenebrecidos no entendimento. Quer nos dizer o apóstolo Paulo que as suas mentes não estão cativas a Deus,
mas estão completamente conformadas a este mundo e aquilo que o mundo ensina, entenebrecidos no entendimento. A sua mente está em trevas e ainda não abriram os olhos para a salvação, porquanto eles continuam como que com escamas, sem ver aquilo que Deus pode fazer nas suas vidas. Por isso, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Quando nós vivemos uma vida sem Cristo, nós somos ignorantes, porque não podemos compreender as coisas espirituais e não podemos compreender as coisas eternas. Achamos que a nossa vida se resume a 70 ou 80 anos e que tudo aquilo que nós temos que fazer é alcançar a felicidade neste mundo. Isso é ignorância. Porque nós precisamos de entender que a nossa vida um dia vai terminar aqui nesta peregrinação terrena. Somos precisamente peregrinos. Estamos de passagem. E um dia nós vamos chegar ao Porto Seguro, à Jerusalém Celestial, à glória que o Senhor tem preparado para todos quantos creem nele. E por isso nós estamos de passagem. E precisamos de sair da ignorância e entender que a nossa vida se projeta para toda a eternidade e não vai acabar na sepultura. E Paulo diz isto aos Efésios, para que não sejam mais como os outros gentios que vivem sem esperança. E porquê que eles vivem sem esperança, meus irmãos? Eis o segredo. A resposta está no versículo 18, no final. Pela dureza do seu coração. Muitas vezes, incluindo alguns que se dizem cristãos, estão com o seu coração endurecido e não entendem a obra que Deus pode fazer nas suas vidas. Uma obra transformadora. Uma obra de um novo homem em Cristo. Estão com o coração endurecido. E por isso, como o versículo 19 nos diz, perderam todo o sentimento e se entregaram à dissolução. Nós vemos aqui que a impureza era algo bastante forte em Éfeso. Precisamente porque nesta cidade havia a presença do templo da deusa Artemis, ou mais conhecida por Diana em romano. Havia muita imoralidade, muita embriaguez, muita sensualidade e por isso era natural este desejo ávido, conforme o texto nos transmite. Este desejo ardente, este desejo insaciável de fazer aquilo que à carnalidade diz respeito e não aquilo que o Espírito de Deus nos edifica a fazer. Nós vemos aqui que esta impureza era uma realidade na vida dos gentios e a exortação para os crentes em Éfeso e para os crentes em Tires é que não sejam mais como estes gentios com o coração endurecido. Mas, versículo 20, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Meus irmãos, olhemos para esta conjunção adversativa mas, que é muito necessária à nossa reflexão. Ela indica uma oposição. Ela indica um contraste com o que foi dito anteriormente. Paulo faz com que nós atentemos não para aquilo que é negativo, embora ele o tenha ensinado, e é necessário que nós saibamos o que é negativo na nossa vida, mas nós não nos resumimos a isso. Mas antes nos diz, vós não aprendestes assim a Cristo. Então Cristo tem outro plano para a vossa vida. Não é que vocês continuem com o coração endurecido, dando lugar à carnalidade, aos atos humanos. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Então é necessário nós atentarmos para estes mas que Deus permite que aconteçam na nossa vida. Em que ainda que por um pouco de tempo nós vivamos de uma determinada forma, há sempre oportunidade de remissão. É preciso que nós também possamos consagrar-nos ao Senhor. Por isso é que é tão importante nós nos consagrarmos no culto. Nós nos consagrarmos a cada dia, pedindo ao Senhor, elabora uma nova etapa na minha vida. Uma nova hora, um novo dia, uma nova semana, um novo mês, um novo ano. Vivemos de etapa em etapa, porque precisamos que a cada momento o Senhor nos purifique, nos santifique, nos redima do denso pecado que inunda o nosso coração. Versículo 21 diz, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Meus amados irmãos,
Chegamos a um ponto central da nossa meditação e algo que é dramático nas nossas vidas, na vida de muitos que se dizem ser cristãos. Se é que. Então Paulo diz, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que o tendes ouvido. E eis aqui onde reside o drama das nossas vidas. É que muitas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor. Ouvimos aquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações. Já temos muitos anos de vivência cristã, mas não ouvimos com ouvidos de ouvir aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque quando nós ouvimos com ouvidos de ouvir, quando nós obedecemos à exortação que tantas vezes nós vemos na Sagrada Escritura, nomeadamente, por exemplo, nas cartas que estão no Apocalipse, é quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas muitas vezes o nosso coração está endurecido e nós não ouvimos o que o Espírito de Deus traz ao nosso ouvido e isso não deixa ao nosso coração, não penetra em nós e não faz o efeito desejado. Se é que o tendes ouvido, muitos há que ouvem de Cristo, mas o seu comportamento permanece o mesmo, sem qualquer tipo de mudança. A palavra anunciada não causa impacto nos corações. A palavra anunciada não causa transformação. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Temos dúvidas de que em Jesus reside a verdade? Eis que em Jesus reside somente a verdade. Nele nunca se achou mentira. Ele é a palavra da verdade. Ele é a verdade. Ele é o Verbo eterno que foi trazido ao mundo. E Ele é a palavra de Deus personificada. É a palavra de Deus encarnada. É a palavra de Deus feita ao homem para ensinar aos demais homens. Eis que o único justo se tornou como um injusto para salvar os injustos da sua perdição. Ele é a palavra feita ao homem. Então é necessário que nós possamos ouvir de Cristo verdadeiramente e ser ensinados e viver isso na nossa vida. Eis que precisamos de humildemente nos colocar diante do Senhor, ajoelhando diante da sua grandeza e dizendo, eu não sou nada sem ti, Senhor. Eu preciso que tu me ajudes a ouvir e a viver os teus ensinos. Quando Paulo nos fala aqui do ouvir, ele não fala apenas do mero conhecimento teórico. Nós sabemos muitas coisas. Mas como é que isso se torna relevante na nossa vida? É a exortação que aqui é deixada. E por isso, versículo 23 a 24, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Há a necessidade de nós nos despojarmos da velha natureza. Nós deixarmos de lado o velho homem, aquele que estava, conforme diz o versículo 18, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância, pela dureza do coração. Isso precisa de ficar de lado na nossa vivência cristã. E diante disso, a urgência e a necessidade é que nós nos revistamos da nova natureza. Sermos verdadeiramente como um novo homem, que significa sermos completamente transformados, com novas roupagens, recebendo a justiça e a santidade com que Cristo nos reveste espiritualmente. Tudo o que antes era normal e bom, agora é desprezado, para que possamos ver a Deus e possamos ser semelhantes a Ele e agradá-lo. Isto também é um problema muito dramático nas nossas vidas, meus irmãos. É que talvez por causa da nossa natureza pecaminosa, talvez por causa da forma como as sociedades se desenvolvem, nós estamos muito conformados com este mundo. As ideias, os ideais, as filosofias, as modas, os pensamentos, as músicas, os gostos estão muito conformados com este mundo. Temos medo de sermos estranhos e de que olhem para nós e digam, ai, que pessoa estranha. Mas nós precisamos de ser como um novo homem em Cristo.
E aquilo que, do ponto de vista humano, nos dá satisfação e nos preenche. Quando nós somos transformados pelo Senhor, isso é considerado como esterco. Não importa. Isso não é importante. Isso já não tem valor para nós. O que tem valor é a sua palavra. O que tem valor é sermos conformes à imagem e semelhança de Deus. Podemos gostar muito de uma coisa, mas se Cristo opera em nós, então isso já não tem importância nenhuma. Para que Cristo seja tudo em todos. Paulo dizia na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 7, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Aquilo que para ele era como ganho, era um lucro, era um bem indizível, era algo maravilhoso. Ele tinha alegria e prazer nisso. Agora que ele está em Cristo, isso já não tem interesse nenhum. Porque o que tem interesse para ele é o Evangelho e a transformação que Cristo opera nele. Então precisamos de esquadrinhar o nosso coração para que possamos meditar francamente se nós amamos o mundo e o que nele há ou se verdadeiramente o Senhor da nossa vida é Deus, o Deus vivo e verdadeiro. No versículo 25 em diante, nós vemos aquilo que não deve constar na nova vida de um novo homem. Aquilo que não deve constar em alguém que teve um encontro com Cristo na sua vida. E quando nós damos lugar a estas características que vamos já ler, nós vemos, e isso significa que estamos a trazer o velho homem novamente. Vejam os irmãos no versículo 25, que nos diz: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então nós somos da verdade ou somos da mentira? É a mentira que opera e que abunda em nós? A mentira que está na nossa mente, que pode descer ao nosso coração, que pode até iludir-nos e pensarmos que essa mentira, então, afinal, é uma verdade. Muitas vezes nós nos convencemos e dizemos tanto uma mentira que ela passa a ser como uma verdade. Deixai a mentira e falai a verdade. Se somos membros uns dos outros, não apenas o amor tem que ser uma realidade, como a verdade também tem que ser uma realidade. Falar a verdade. Irai-vos, diz o versículo 26, e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E ainda no versículo 27, não deis lugar ao diabo. Quem é que nunca se irou? A ira, muitas vezes, vem ao nosso caminho. A ira é algo que nós sentimos. É um sentimento que nos surge quando nós olhamos para uma coisa e não estamos de acordo com ela. Quando ela nos causa repugnância. Até nos causa uma certa raiva de estar a acontecer. Mas o apóstolo Paulo diz: irai-vos. Sim, a ira acontece muitas vezes. Mal seria se muitas coisas que nós vemos à nossa volta não nos causassem ira. Sim, porque quando alguém blasfema contra o nome do Senhor, quando alguém zomba da nossa fé, isso deve causar-nos ira. Nós não aceitamos isso de modo algum. Queremos que o incrédulo seja crente, mas não podemos aceitar tal blasfémia. Quando nós olhamos para tantos e tantos que querem viver a sua vida de forma dissoluta, vivendo em sensualidade, homossexualidade, adultério, quando muitos querem tirar a sua vida quando não têm direito disso, isso ira-nos de uma forma contundente. Nós não aceitamos isso. É contra a nossa fé. E por isso o apóstolo Paulo diz: irai-vos. Sim, muitas vezes nós nos iramos. É natural. Mas não pequeis. É a admoestação que cada um de nós tem que atentar. Não pequeis. E nós pecamos se, conforme nos diz seguidamente no versículo 26, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, se o sol se puser sobre a nossa ira, quer isto dizer, se esta ira tomar um lugar de proeminência na nossa vida, se a ira for constante, se a ira não for tratada e resolvida, significa que nós estamos a dar lugar ao diabo e que estamos a pecar. O diabo, meus irmãos, apanha qualquer brecha na nossa vida para se infiltrar, para nos seduzir e para nos fazer cair, para nos fazer afastar daquilo que é o plano de Deus para as nossas vidas.
Precisamos de ter cuidado com o diabo. Satanás é muito astuto. Ele anda em derredor, conforme nos diz Pedro, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está sempre atento a qualquer brecha, a qualquer falha que nós possamos ter, e com o seu ardil nos tenta fazer desviar dos preceitos do Senhor. É necessário que a ira não resida na nossa vida e que ela logo possa ser tratada para que não pequemos e para que não demos lugar ao diabo. Versículo 28. De uma forma tão simples, Paulo nos diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. É um mandamento do Senhor. Não furtar. Mas em vez de nós furtarmos, trabalhemos com as nossas mãos, com o nosso esforço, com o suor do nosso rosto, possamos trabalhar para repartir com aqueles que tiverem necessidade. Então nós trabalhamos não apenas para a nossa satisfação das nossas necessidades pessoais, mas também para repartir e sermos generosos. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Quando Paulo nos fala de palavras torpes, são palavras que desagradam ao Senhor. Podem ser conhecidas como asneiras, mas também podem ser como palavras que causem destruição ao outro, ou até a nós mesmos. Muitas vezes nós dizemos palavras torpes acerca de nós. E em vez de reconhecermos que somos filhos amados diante do Senhor, em vez de reconhecermos que somos salvos pela graça, em vez de reconhecermos que somos como a menina dos olhos de Deus, nós temos palavras torpes que nos destroem a nós e destroem os outros. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for promover edificação. Palavras que acrescentem. Palavras que sejam boas ao ouvido e não aquelas que são más. Versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. É muito interessante que Paulo, de uma forma muito prática e evidente, ele nos mostra aquilo que não deve existir na nossa vida. E nesse sentido, ele nos mostra que se nós vivermos assim, nós estamos a entristecer o Espírito Santo de Deus. Mas não podemos entristecer o Espírito Santo, porque o Espírito de Deus vê tudo, ouve tudo, sabe tudo. Então não entristeçais o Espírito Santo com a vossa maneira de ser, de proceder, de pensar. Esse Espírito que nos selou para o dia da redenção. E se nós cremos no sacrifício de Jesus, nós sabemos que fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. E aguardamos a redenção final e o dia em que estaremos com o Senhor na glória. E eis que chegamos ao versículo 31, meus irmãos. E verificamos que Paulo ainda acrescenta: toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfémia, e toda a malícia sejam tiradas de entre vós. Talvez nós saibamos o que significam estas palavras, mas permitam-me refletir brevemente acerca delas. A amargura é uma recusa à reconciliação. Nós sentimos-nos amargurados muitas vezes e recusamos-nos a resolver aquilo que nos causa amargura. A ira que aqui Paulo refere é diferente da ira que referiu no versículo 26. No versículo 26, Paulo dá alguma permissão para que exista ira, no sentido daquilo que se opõe à vontade de Deus. Sim, isso causa-nos ira, mas deve ser resolvido para que não pequemos e não demos lugar ao diabo. Mas agora aqui no versículo 31, Paulo diz que a ira seja tirada de entre vós. Ou seja, a explosão de raiva ou um descontrole egoísta seja tirado de entre nós. Quando nós falamos com os outros, devemos fazê-lo em amor e não com ira nos nossos lábios, por muito que às vezes seja difícil. A cólera é um ódio permanente. É não somente a ira, mas a ira que permanece, que nos leva à cólera e nós passamos a odiar o nosso irmão. A gritaria, podemos dizer que é uma autoafirmação espalhafatosa de pessoas furiosas. Estamos furiosos, iramos, temos cólera e gritamos, achando que assim vamos resolver alguma coisa. As blasfémias são o quê? Os insultos, as mentiras,
As blasfémias são as difamações, os rumores, os mexericos. Mas temos ainda a malícia, que é uma propensão para o mal. Quando a malícia está em nós, nós deixamos de ver o bem e apenas vemos o mal. Então, o que Paulo nos diz é: sejam tiradas de entre vós. Antes, versículo 32, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Precisamos de atentar para estas características, meus irmãos, e lembrar do sacrifício de Jesus pela sua amada Igreja. Benignidade, misericórdia, perdão, como também Deus fez por nós. Se nós não o fizermos para com os outros, é como se estivéssemos a dizer que também não queremos que Deus faça isso para connosco. Então cuidemos e atentemos para nós mesmos. E finalmente, o versículo 1 e 2 do capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Assim como um filho imita o seu pai e o toma como exemplo, e quão bom é quando um filho olha para o seu pai e o vê como um exemplo. Assim nós devemos ser imitadores de Deus, seguindo o exemplo do nosso Mestre Jesus. Ser imitadores como filhos amados e andar em amor. E assim voltamos novamente àquilo que dissemos no início. Andar em amor, como também Cristo vos amou. Que possamos ser varões perfeitos, homens e mulheres novos, imitadores de Deus, completamente transformados e revestidos da nova natureza, misericordiosos e amorosos para com todos, deixando também um cheiro suave. E vamos cantar. Vamos cantar que desejamos crer e observar estas mesmas verdades. Desejamos anunciar ao Senhor, anunciar diante do Senhor, junto daqueles que estão à nossa volta, aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Precisamos de ser como novos homens e novas mulheres para que possa o Espírito do Senhor habitar plenamente nas nossas mentes e nos nossos corações. E convido a igreja a ficar de pé.